Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Vamos começar um novo episódio do Mementos Clínicos. Acho que ele vai servir bastante para a gente poder refletir sobre alguns assuntos do espaço do trabalho no consultório. E tem um assunto que eu acho bastante importante, necessário para a gente discutir, que é uma pergunta que volta e meia as pessoas fazem, que é assim: qual que é a melhor terapia para tal sofrimento? Qual que é a mais eficaz? Qual que é a mais certa? Essa é uma pergunta que me dá um tempinho, eu quero discutir um pouco sobre ela, acompanha comigo nesse vídeo, porque eu acho que é uma discussão muito necessária. Em primeiro lugar, se a gente pegar a formação da pessoa que faz psicologia, né, porque daí que vem as propostas terapêuticas, a não ser que a pessoa faça psicanálise, que pode fazer por fora, não tem uma relação direta com a psicologia, o aluno de psicologia ele tem uma quantidade imensa de abordagens e de compreensões do ser humano ao longo da sua formação. A gente conhece até algumas, né? A própria psicanálise, a comportamental, a gestalt terapia, assim como a humanista, a reichiana, corporal, a psicologia analítica, né? E N outras. Mas essas são as propostas, as formas de compreensão das terapias. Ainda dentro do curso de psicologia, uma pessoa aprende muita coisa. Ela aprende psicologia da educação, das teorias do campo da educação, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Ele estuda também a psicologia no campo social e vai estudar lá Sérgio Moscovici, vai estudar Henri Tajfel, vai estudar Silvia Lani, vai estudar um conjunto de autores que pensam os processos sociais. Ele também estuda psicologia da saúde, que ele vai aprender conceito de saúde, história das políticas de saúde, como que são as práticas de saúde no país, os sistemas e assim por diante. Então a pessoa que estuda psicologia fica com um catatal de abordagens, de formas de compreensão, de leituras e assim por diante, ao longo da sua formação. E, inclusive, tem que decidir qual que será a prática que ele quer trabalhar no estágio para caminhar com sua formação posterior. E aí, depois que ele se gradua, vai fazer especialização, mestrado e assim por diante. Entrar nos espaços de formação com mais afinco. Então, assim, já para pensar que a psicologia ela tem um conjunto de compreensões do ser humano e dos processos desse ser humano nos diferentes contextos de vida dele. Não só uma compreensão. E geralmente quando alguém se encaminha para o campo da clínica, porque é aí que entra a terapia e é aí que entra essa ideia do qual que é a terapia mais eficaz e mais correta, a gente geralmente faz essa pergunta, me parece, aí você vai concordar ou não comigo, mas me parece muito embasado na forma como a medicina funciona. Porque como é que funciona na medicina? Você tem um problema de vista, você vai no oftalmologista. Você tem um problema na pele, você vai no dermatologista. Você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. Não adianta você ter um problema de vista e ir no dermatologista, porque o dermatologista é um médico que se especializou em entender os problemas e os processos da pele, não dos olhos. Assim como o cardiologista se especializou em entender como funciona o coração. Ele não sabe, inclusive, como é que funcionam os processos de sofrimento, de angústia, que dão problemas cardíacos. A gente sente ataque cardíaca, o médico diz, não, isso aqui não é um problema no coração. Mas ele não necessariamente sabe o que um psiquiatra sabe. Então a medicina se especializa de uma maneira tal que um profissional, quando ele vai por um ramo, ele deixa de estudar os outros. Por isso que faz todo sentido a pergunta: qual o médico que eu procuro para tratar essa dor de joelho? Eu vou procurar um ortopedista, não vou procurar um oftalmologista, não faz sentido. Porque é o ortopedista que vai resolver. Se eu estou com um problema que supõe que seja um câncer, eu vou procurar um oncologista, né? Eu vou por um outro caminho aí. Agora, dentro da psicologia não funciona assim. Não existe essa relação sintoma-terapeuta ou sintoma-técnica. Isso é para a medicina. Na psicologia, cada uma das formas de compreensão que eu falei há pouco, elas têm uma noção global do ser humano, não uma noção específica, especializada. Então a pessoa que estuda comportamental na psicologia vai trabalhar com todas essas concepções para entender todos os processos. Ela vai pensar a partir do comportamento, das contingências, das relações entre estímulos e respostas, né, a tríplice contingência, enfim, ele vai ter todo um conjunto de reflexões para pensar todos os processos do ser humano. Então, por exemplo, quando você estuda e caminha pela psicanálise, no caso, que é o caminho que eu faço, você estuda como a psicanálise entende o ser humano, como ela entende que o mal-estar se coloca, como ela entende como se trabalha esse mal-estar. Então, cada uma dessas abordagens
têm uma compreensão global do ser humano e trabalham com ele. Então, quando você pega um sofrimento, vamos lá, vamos um pouco mais para a prática, e você pega lá a depressão, que eu acho que é o mais conhecido assim em termos de ouvir falar, né? Você pega a depressão. O que é a depressão? A depressão é um sofrimento humano que a medicina, os psiquiatras e o campo da saúde classificaram e criaram um nome para ele. Então, por exemplo, uma pessoa que está em sofrimento, para que esse sofrimento seja chamado de depressão, um psiquiatra tem que avaliar a existência de pelo menos 5 sintomas, 5 aspectos que entraria dentro desse código de classificação. E aí nessa classificação entra humor depressivo, perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, irritabilidade, né? Falta de vontade. Então ele precisa de vários elementos. Dá para entender? É uma classificação do mal-estar que a pessoa tem. É a forma como a psiquiatria faz para entender esse sofrimento. Agora, isso não significa que o psiquiatra sabe a causa da depressão. Na verdade, ninguém sabe exatamente as causas dos transtornos mentais. Até hoje a gente não tem isso claramente, como acontece na medicina. Então, o que provoca a depressão? O que provoca o toque? O que provoca a fobia? A gente tem modelos de compreensão do que causa esse sofrimento. Mas nenhum deles é derradeiro, último, finalista, descobriu a verdade, né? Então, todos os transtornos mentais são formas de nomear um sofrimento. Então, vamos lá. Eu estou no consultório, eu recebo um paciente que vem encaminhado para mim com o diagnóstico de depressão, ou a pessoa procurando na internet e fala, estou com depressão. Essa pessoa vai chegar lá com alguns sofrimentos. Por exemplo, o humor triste. Eu vou chegar lá e vou fazer com que ela fique alegre? Não, claro que não. Qual o sentido? Senão eu faria simplesmente um tratamento de queixa, sintoma, terapia. E na verdade não é isso. Queixa, sintoma, eu vou escutar a pessoa. A gente escuta a pessoa para que ela fale. E aí você vai vendo que nesse mal-estar que ela ou o psiquiatra avaliou como depressão, tem uma dificuldade de relação com a família, ou tem uma dificuldade no trabalho, alguma coisa está ali ao redor disso que essa pessoa não está conseguindo lidar. E essa dificuldade no trabalho, se você escuta um pouco melhor, assim por diante, vai mostrando que é uma dificuldade porque essa pessoa sente que não está em condição de lidar com determinada situação, ou no relacionamento também, se vê diante da companheira ou do companheiro, ou de um pai, de uma mãe, de um filho, se vê numa fragilidade para lidar com isso cria um mal-estar muito grande. Ou essa pessoa traz consigo um conjunto de crenças, de valores que são depreciativos, que são ruins, negativos. Então, isso vai virando esses sintomas. Então, a gente não trata o sintoma em si. A gente trata tudo isso que está ao redor desse sintoma. Porque o sintoma, no que diz respeito ao sofrimento mental, ele é muito mais um sinal de que alguma coisa não está legal do que o problema em si. O problema é tudo isso que está ao redor da vida da pessoa. Então, quando você estiver pensando assim, nossa, eu estou me sentindo mal, eu não estou legal, eu quero procurar um profissional. Ao invés de você cair nessa pergunta bastante delicada, né? Qual que é a melhor terapia para eu procurar? Qual que resolve meu problema? Comece a se perguntar outras coisas, que eu acho que serão perguntas mais eficazes. Por exemplo, esse sofrimento, ele é recente ou é antigo? Ele parece ter alguma relação com algum contexto da sua vida? Por exemplo, suas relações familiares, sua relação no trabalho, a relação com colegas, sua situação financeira, suas crenças, seus valores. Outra coisa, você entende que alguém te dá apoio, suporte para lidar com os seus problemas e seu sofrimento? Você tem apoio da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas? Então, se faça essas perguntas para entender como que está você em relação a esse sofrimento. Essas perguntas vão te encaminhar para uma outra pergunta que essa sim é muito mais importante do que a da qual é a terapia mais eficaz, que é a seguinte: quais são as pessoas ou quais são os profissionais que eu acho que podem me ajudar? Que eu acho porque eu confio, que eu acho porque eu vejo o trabalho, que eu acho porque um amigo, um colega que eu confio me indicou, que eu acho porque eu li numa reportagem, eu procurei em algum lugar e me pareceu legal, me parece que é uma pessoa responsável, que está trabalhando, que está cuidando do que propõe para os seus pacientes. Essas sim são perguntas que fazem um bom encaminhamento. Tudo bem?
Agora, deixa eu então abrir só um parênteses para trazer um elemento que eu acho que é importante falar disso também, que é o seguinte: eu tenho feito uma leitura cada vez maior de pesquisas de eficácia, de eficiência, para entender qual terapia funciona, o que funciona, quais são as práticas e assim por diante. E aí é inevitável, você acaba se dando conta de que todas as terapias funcionam, né? As terapias que têm um profissional sério, que se preocupam, que têm um arcabouço bastante grande, complexo para entender o ser humano, que se propõem um trabalho ético, respeitoso, elas funcionam. E o que é mais importante, inclusive, é o tipo de vínculo de trabalho que se constrói entre o paciente e o profissional. Isso é fundamental no trabalho. E aí sim, você vai ter alguém que vai te acolher, que vai te escutar, que vai acompanhar você no seu percurso, juntamente com a sua vida, com o que você está passando. Né? Seja ele um psiquiatra, seja ele um médico de outra especialidade, seja um psicólogo e assim por diante. Tá bom? E agora eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Você é leigo, você está conhecendo ainda, você está procurando ajuda, você é da psicologia. O que você acha disso que eu estou falando nesse Memento Clínico? Coloca nos comentários e a gente pode discutir um pouco mais e inclusive relançar esses assuntos nos próximos vídeos. Tá bem? A gente encerra esse episódio e a gente se encontra no próximo episódio dos Mementos Clínicos. Tá bom? Até mais e tchau!